Explosão de notícia, nação rubro-negra! Almada no Flamengo não tem pra ninguém. Avanço por Marcos Antônio. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, meu filho, não é inscrito por quê, caramba? Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Saul aguarda apenas o médico Niek van Dijk, que é referência mundial no problema do calcanhar esquerdo do atleta, né, especialista nesse tipo de intervenção cirúrgica, retornar de férias para passar pela cirurgia. A informação no Flamengo é que ele retorna nesta quinta-feira, ou seja, hoje, e a ideia é que o procedimento aconteça amanhã, pessoal. Amanhã o Saul já deve estar passando aí pela cirurgia, então eu queria pedir aqui para todos vocês uma corrente de solidariedade pelo nosso querido Saul, aqui embaixo mesmo no comentário. Força, Saul, vai dar tudo certo nessa cirurgia e a gente vai ter um ano maravilhoso de 2026, o prazo de retorno do espanhol aos gramados que o departamento médico do Flamengo estipula, é uma estimativa, é de 2 a 3 meses, ou seja, a tendência é que o volante fique à disposição em março ou em abril, né? Já estaremos ali bem encaminhados para o início da Copa do Mundo e a cessão de atletas por parte do Flamengo às seleções, respectivas seleções aí que estão presentes na Copa do Mundo, dia 25 de maio, o Flamengo precisa obrigatoriamente aceder esses atletas. O Flamengo informou também em nota oficial que oficializou o empréstimo do lateral esquerdo Matias Vinha. O uruguaio agora é jogador do River Plate, emprestado até dezembro desse ano de 2026. O acordo deixa claro, o Flamengo aqui na nota prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas bem estabelecidas no contrato. Todo mundo já sabia. Não, tô falando aqui a nota do Flamengo, né? O Flamengo oficializou, agora não tem mais jeito, beleza? Pessoal, o CT Ninho do Urubu teve uma pequena reforma. O tratamento não é por conta do gramado, foi uma reforma do campo, mas sim pelo planejamento do time para a preparação. O Felipe Luiz volta aos trabalhos na próxima segunda-feira, dia 12, para o começo da pré-temporada. Então houve um trabalho aí no gramado do Maracanã. Gente, olha, eu acordei bem cedo, como sempre, e me deparei com uma notícia no G1 que envolve o Flamengo obrigatoriamente. E eu preciso falar porque isso me afetou profundamente, isso me causou um transtorno muito grande, tá? O dono da Outsider Tours, o Fernando Sampaio, foi preso, tá? Em Balneário Camboriú, acusado por estelionato. O empresário foi localizado em um prédio de alto padrão no centro da cidade, chamada de Dubai Brasileira. Ele é investigado por estelionato e responde a mais de 600 processos em todo o país. Portanto, o Fernando Sampaio, essa empresa que foi gerador de problemas para inúmeros rubro-negros, sobretudo no ano de 2022, que não puderam ir a essa final de Libertadores, que o Flamengo venceu o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. Inclusive, eu estava entre esses rubro-negros, é verdade. Lá atrás eu fiz um trabalho em conjunto com eles. Não obstante, assim começou a dar problemas, eu saí da empresa e, no caso da passagem que eu ganhei para ir a... que eu obtive para ir a Guayaquil, eu paguei pela minha passagem. Aliás, não paguei pela minha passagem, paguei pela minha passagem, pela passagem do meu pai. O meu sonho é ver
era ter visto o Flamengo ser campeão da Libertadores com meu pai, porque o que parte muito do meu coração, eu sou Flamengo por causa do meu pai. Não tem jeito, né? E o que parte muito do meu coração, de verdade, foi no ano de 2019 eu estar lá. Lógico que sou grato por estar lá, ver aquela época virada, mas ficou faltando meu pai ali pra gente comemorar junto aquele título. E aí eu almejava isso para aquele ano de 2022. Infelizmente, não foi possível em função disso. Chegou lá, meu nome não estava no voo, meu pai não estava no voo, tiraram a gente do voo. Então, enfim, está à disposição da Justiça o Fernando Sampaio. Espero que ele possa refletir. Não desejo mal, não quero desejar mal de ninguém, mas que ele possa refletir sobre determinadas situações e responder, né, aí à sociedade, sobretudo os torcedores lesados por ele. Enfim, está a cargo da Justiça. Pessoal, Flamengo se blinda contra assédio e tenta feito raro de não perder titular em um ano para o outro. A situação não aconteceu no clube na última década. Arrascaeta, Léo Ortiz, Léo Pereira, Carrascal viraram alvos recentes do mercado. Por exemplo, né, o Flamengo todo ano ele perde ali uma peça-chave do seu elenco, né? Para qualquer clube brasileiro, você fazer a manutenção desses grandes jogadores para o nosso cenário brasileiro é de fato muito difícil. Você teve o Gerson saindo no ano passado, você teve o Wesley saindo no ano passado, que eram jogadores ali importantes, né? Em outros anos você teve a saída de outros jogadores, mas como o Flamengo faturou 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais e 100 mil reais, 2 bilhões e 100 mil reais, o Flamengo se vê na possibilidade de negociar atletas ali que não estão nos planos e realizar a manutenção dos principais jogadores, algo que é muito difícil, como eu disse, para você fazer no futebol brasileiro para qualquer equipe, porque se vê imperativa, né? Se vê imperativa a obrigação de você naturalmente vender o jogador. Tem uma cota mínima aí nisso. Enfim, vamos avançando aí, tem mais coisa pra gente conversar, torcedor rubro-negro? Olha aí, mesmo fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, o Flamengo enviou a sua equipe de scout para acompanhar os atletas na competição. Um dos profissionais que esteve presente na quarta-feira acompanhando o jogo entre Cosmopolitano e Bragantino e São Luís e Figueirense, um dos tais olheiros do Flamengo, né? Tem que observar mesmo, evidentemente, você... o Flamengo não participou, Pedrão. Mas tem que angariar talentos ali desde cedo para você contratar para o Flamengo. Beleza? Rapaz, isso aqui também, ó. Eu vou ter que falar. Eu sei que tem gente que... Pedrão, pô, de novo isso. Você fica... Pô, aí comenta aqui um monte de história da carochinha, coisa e tal. Mas, velho, a capacidade, o potencial que isso aqui tem de virar meme, eu não posso deixar batido, gente. O Marcão, o atleta Marcão, segundo o BAP, presidente do Flamengo, está assinando camisas do Cruzeiro, escrevendo Marcão, pai do Vapo. Já tem camisas do Cruzeiro espalhadas por Minas Gerais com esse autógrafo do pai do Gerson. O potencial disso virar meme é muito grande, porque o Gerson não fechou com o Cruzeiro ainda, né? Pra você ver, é o pai do jogador que tá dando autógrafo. Não é nem o jogador que tá lá no Zenit. Rapaz, o Zenit, o dono do Zenit é a Gazprom. A Gazprom, se eu não me engano, é a maior fornecedora de gás natural da Europa e do mundo. Talvez atrás da Arábia Saudita, não sei. Toda a Europa depende do gás lá da Gazprom.
Então, meus amigos, olha, eu acho difícil, tá? Mas enfim, é só para levantar essa situação da capacidade de virar meme. Saiu uma informação nos últimos dias de que o Cruzeiro deduz que o Flamengo está fazendo esse investimento todo pelo Caio Jorge em função da possibilidade de vender o Pedro. Entretanto, o Flamengo não tem, gente, a menor intenção de negociar o seu camisa 9, o Pedro Queixada. O investimento em um novo centroavante de peso não está condicionado a uma possível saída do camisa 9, mas sim a um planejamento para a próxima temporada, para essa temporada que nós ingressaremos daqui a pouco, de 2026. A diretoria rubro-negra e a comissão técnica do Felipe Luiz estabeleceram como meta ter 2 jogadores para brigarem pela posição, e não só brigarem pela posição, como eventualmente jogarem juntos, né? Dependendo ali do contexto que o Flamengo tá perdendo, precisando do gol e coisa e tal, né? Ontem eu tava vendo Fulham e Chelsea, né? No estado do Fulham, e o Chelsea tava jogando com Delap e com Cole Palmer, que são atletas ali avançados, né? E, cara, eles trocam de posição o tempo inteiro e coisa e tal. Eu sei que são jogadores de outra categoria, são excelentes jogadores, principalmente o Cole Palmer, mas é isso aí, cara. É você ter repertório de jogo, pelo menos na minha humilde opinião. O objetivo é montar um elenco com 22 titulares, garantindo 2 times de altíssimo nível para suportar o calendário e, quem sabe, trazer a tal tríplice verdadeira coroa, coisa que ninguém jamais conseguiu no futebol brasileiro. Ah, o Flamengo ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores, o Brasileiro, o Cruzeiro em 2003 ganhou, não sei do que. Ganhar a Copa Nacional, o Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, e a Taça Libertadores, a Copa Libertadores, jamais nenhum clube, pelo menos no Brasil, não sei se fora do Brasil, conseguiu esse fato. E o Flamengo vai rumo ao penta, né? Nesse ano de 2026, minha galera. Vamos lá, vamos avançando. O pessoal tem mais coisa aí pra gente conversar. O Flamengo tá cumprindo com o planejamento inicial, que era focar na contratação de destaques do cenário nacional. O Flamengo já tirou um zagueiro importante do Internacional, que é o Vitão. O Flamengo insiste na contratação do Caio Jorge, insiste na contratação do goleiro Gabriel Brazão. E aí, pessoal, o Flamengo está atrás de um goleiro reserva para além do Gabriel Brazão. O Mauro César traz 3 nomes que estão na mira do Flamengo, pessoal. E o Pedro Morisco, destaque da equipe do Curitiba na campanha do Coxa na segunda divisão, rumo ao título e o acesso, né? E a ascensão à primeira divisão. O Andrew do Gil Vicente, jogador que tem o Botafogo aí também interessado. E o Mikael, atleta do Atlético Paranaense. Esse eu realmente não conheço, tá? Os outros eu conheço, esse eu não conheço, que joga no... O Andrew menos também, mas eu já vi algumas situações dele. O Mikael realmente eu não conheço, mas são 4 nomes que o Flamengo tem aí disponível, até mesmo para não ficar refém, né? O Santos está devendo um monte de gente aí, mas não quer nem saber. Enfim, o problema é deles também não quererem negociar o Gabriel Brazão, que é um excelente goleiro. Vamos entrar agora na pauta do Marcos Paulo, pessoal, que foi alvo do Flamengo em 2024. Marcos Braz e os seus Blue Caps tentaram a contratação do jogador, não foram felizes, e o Flamengo agora tenta resolver a parada nessa atual gestão, mesmo com as informações de que o São Paulo não libera, nós não vamos liberar o Marcos Antônio para o Flamengo, nós queremos o Alan, mas não vamos encaixar isso na situação do Marco Antônio. O Flamengo segue frio e otimista por um desfecho positivo pelo volante do São Paulo, que inclusive é chamado de melhor jogador do São Paulo por alguns torcedores tricolores. É um dos que pouco salva, né?
dessa temporada que passou de 2025 do Tricolor Paulista, que foi terrível, tomou uma goleada do Fluminense no Maracanã, tá passando por um escândalo terrível, o presidente, em vez de ser preso, denunciado pelo Ministério Público, vários indivíduos envolvidos ali da política do São Paulo por uma suposta venda de ingresso, enfim, de forma envolvendo falcatruas ali, ingressos até do camarote do presidente para shows, né? E aí a tendência é que o negócio do Alan só ocorra se o São Paulo aceitar vender o Marcos Paulo ao Flamengo, já que a situação do volante é justamente o que trava a saída do Alan. Vale ressaltar que não se trata diretamente ali de um câmbio, de uma troca, uma operação casada. Eu te dou o Alan, mais um dinheiro, você me dá o Marcos Antônio. Não, Marcos Antônio vai ser uma parada, é lógico, o Flamengo vai condicionar, não vai vender, também não vou vender, mas o Flamengo vai aplicar dinheiro, tá, na contratação do Marcos Antônio. O Marcos Antônio está dentro do perfil desejado pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, comissão técnica, Felipe Luiz, uma nova ideologia que nasce no Flamengo e que foi verbalizada pelo presidente do Flamengo naquele pronunciamento sobre o balanço de mais de 2 bilhões e também aquela declaração polêmica sobre uma jornalista do Sport TV, que ele não disse o nome, e ele fala, não, queremos jogadores abaixo dos 26, 27 anos, ou então com 26, 27 anos. O Marcos Antônio, além de ser brasileiro, o que é bom para o Flamengo, naturalmente, porque aí não excede, ou então não bate a cota ali de estrangeiros. O Marcos Antônio tem 25 anos de idade, é bem jovem, nascido em 2000, tá? Então é bem jovem e tem uma ótima relação com o diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, que trabalhou com ele na época do Shakhtar Donetsk. Eu, de vez em quando, assisto umas lives do Arnaldo e do Tirone, né, lá no canal deles, e eles também elogiam bastante, tá? O Marcos Antônio. Então, se o torcedor, jornalistas torcedores de tal clube elogiam muito, rapaz, não tem quem conheça. Alguns torcedores são. Acho que eu não posso colocar todo mundo. Tem gente que fala mal de todo mundo. Mas se boa parte da torcida gosta de tal jogador, é porque esse jogador é bom. Né? Se está lamentando a possível sair, é porque é bom. Não há termômetro melhor do que esse. E nas partidas que ele fez contra o Flamengo, achei que ele foi bem até. Entrou no segundo tempo lá na Vila Belmiro, naquele empate Flamengo e São Paulo. O Alan chegou a ser até procurado pelo Dorival Júnior do Corinthians, mas já topou de cara ali o projeto do São Paulo. Aguarda o desfecho. No entanto, nada será decidido antes do dia 14, data da votação do impeachment do presidente do São Paulo, Júlio Casares. O diretor Rui Costa congelou as conversas para evitar que a saída do Marcos Antônio gere uma repercussão negativa. Tá? Então depende aí também dos processos de impeachment que está sofrendo aí o Júlio Casares. Ex-Botafogo, Thiago Almada perde espaço e é colocado no mercado pelo Atlético de Madrid, segundo a Rádio Espanhola Cadena SER. O meia argentino entrou na mira de clubes da Premier League, mas nenhuma proposta oficial foi feita até o momento, segundo o GE. Globo, e os torcedores rubro-negros naturalmente já invadem as redes sociais do Almada, do Boto, pedindo a sua contratação. Muitos torcedores também se manifestando no sentido de que, gente, tem determinados jogadores que não há scout, não há Boto, não há fulano, não há ciclano, o presidente precisa contratar, e Thiago Almada estaria disposto a voltar ao futebol brasileiro, sim, tendo em vista que não teve destaque lá na equipe do Atlético de Madrid, pessoal. E é o nome que está sendo falado aí nos bastidores, levantado nos bastidores. O que você acha? Queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.